João capítulo 14. Hoje a mensagem seria necessário, digamos assim, a gente ler todo o capítulo 14, tá? Mas eu vou abordar todo o capítulo, porém vou citar alguns trechos. Aliás, a gente vai fazer a leitura apenas de alguns trechos, só para você se situar. Aqui é um dos momentos em que Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos. É um momento um pouco antes dele sair rumo a Jerusalém, aonde ele seria então crucificado, tá bom? Nós vamos ler os versos 16 até o 20 e depois os versos 25 ao 27, tá bom? Então diz assim: e eu, aqui palavras de Jesus, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Vá para o verso 25 agora, até o 27. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Até aqui, irmãos, vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, porque o Senhor, ó Deus, deu instruções tão valiosas ali aos seus discípulos que caminharam tanto tempo com o Senhor, mas tão maravilhoso é também perceber, ó Deus, que o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor prometeu para eles. O Senhor é um Deus fiel e cumpre as suas promessas. O Senhor cumpre as suas promessas para cada um de nós também nos dias de hoje. É assim porque o Senhor é fiel, e que a gente possa descansar na fidelidade do Senhor, ó Pai. Fala ao nosso coração, transforma o nosso espírito, que a gente possa entregar ao Senhor tudo aquilo que nós somos e fazemos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Lembrando que estamos numa série, uma série intitulada Encontros. São alguns episódios em que Jesus se encontra com algumas pessoas, ou até mesmo espíritos, Semana passada tivemos o encontro de Jesus com Satanás, lembra? Jesus foi batizado por João Batista e logo na sequência foi levado por Satanás para o deserto, onde ele foi tentado. Então a gente abordou o encontro de Jesus com o próprio Satanás. Foi isso que a gente falou semana passada. Se você quiser, você pode ir lá na internet e pegar a mensagem, também está disponível lá. Porém, então, hoje nós temos um novo encontro aqui de Jesus com os seus discípulos. É um novo encontro. Nós vamos abordar tantos outros, mas hoje em especial esse momento importante. Apesar de Jesus, então, indo agora para o texto, apesar de Jesus ter falado constantemente para os seus discípulos, para os seus 12 discípulos, ele falou diversas vezes que ele iria morrer. Ele disse que ele iria morrer por causa do pecado do seu povo. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Ele veio gradualmente revelando isso aos seus discípulos e anunciando que ele morreria por causa dos pecados do seu povo. Isso simplesmente parece que não tinha entrado na cabeça deles ainda. Lembrando que Jesus está num momento íntimo, digamos assim, com os seus discípulos. Era um momento de ceia, estavam apenas ele
Mas a gente vai perceber aqui pela leitura que fizemos que os discípulos de Jesus não se dão conta do que estava acontecendo. Depois de tanto tempo, olha o que, por exemplo, Jesus fala a um dos seus discípulos, no caso que Filipe, né? Em João, um pouquinho antes, a gente não leu esses versos, mas só para a gente entender, nos versos 8 e 9 desse mesmo capítulo, Jesus fala o seguinte, olha: disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eles queriam entender então se tudo aquilo que Jesus estava dizendo iria se cumprir, mas eles precisavam ver. Eles queriam o quê? Que de alguma forma eles vissem o próprio Deus, né? Aí Jesus responde o seguinte para Filipe, no verso seguinte, né? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Ou seja, ele não tinha compreendido ainda de que quem vê a Cristo vê o próprio Deus. E ele estava pedindo a Filipe que visse, que mostrasse o Pai, mas o Cristo é o próprio Deus. Então, o que eu quero levantar aqui é que mesmo Jesus tenha andado tanto tempo com seus discípulos, anunciando tantas questões reais que iriam acontecer, aquilo parece que não entra na cabeça deles. E isso acontece ainda hoje, por pessoas que, por exemplo, se dizem cristãs. E a situação muitas vezes se torna crítica. Por quê? Porque aquele grupo de discípulos era a equipe missionária de Jesus. Jesus tinha preparado aqueles discípulos por longos dias, para que quando ele partisse, aqueles discípulos fossem os anunciadores do Evangelho. Eles eram os escolhidos, digamos assim, a dedo, por Jesus para anunciar a mensagem do Evangelho. Contudo, eles não o conheciam ainda. Só que qual que é um outro grande problema? No outro dia, Jesus não estaria mais com eles. Percebe? O grande problema aqui, no outro dia Jesus morreria. Então, que esperança há então para uma missão tão importante quanto essa, que é anunciar Deus ao mundo? Agora chega aqui às vésperas de Jesus ser crucificado, o próprio Jesus fala para um desses discípulos, se referindo aos demais também, fala assim: vocês não me conhecem. Da forma que vocês estão procurando se relacionar comigo, só estou mostrando que vocês não me conhecem. E mais uma vez, hoje, esse desconhecimento dos que se dizem cristãos ainda é nítido. Por quê, pastor? Porque a pessoa se diz cristã, porém, ela parece que não percebe qual que é a missão que ela tem. Aqui eu falo de mim também, muitas vezes. A pessoa se diz cristã, mas ela não se dá conta da missão que ela recebeu de Deus. Ela não tem a noção exata de quem é Deus. E o risco, então, qual é? É a gente achar que a nossa relação com Deus se dá só, e isso que com certeza você já ouviu, é achar que a nossa relação com Deus só se dá no domingo na igreja. E esse é um risco muito grande. A gente praticamente isola o restante da vida de Deus, como se Deus não existisse nos outros momentos. Em outras palavras, a gente não conhece a Deus. O risco então é se isolar. E a esperança nisso tudo? Será que há esperança então, de repente, ouvir isso do próprio Jesus? Será que há alguma esperança da gente cumprir a missão que Deus nos deu? Porque por mais que a gente muitas vezes se omita em cumprir a missão que Deus nos deu, e se a gente se diz cristão, a gente tem uma missão, será que existe então alguma esperança de que a gente cumpra essa missão? É exatamente dessa esperança que Jesus fala para os discípulos, e é exatamente dessa esperança que eu quero compartilhar com vocês hoje, porque sim, há esperança. Há esperança de que sim, a gente vai cumprir essa missão, e que Deus está nos capacitando para cumprir essa missão, apesar de toda essa situação que às vezes se parece tão complicada por causa do nosso pecado. Fato que Jesus diz, né, no verso 18, olha o que Jesus fala, irmãos: eu não os deixarei órfãos. Eu não deixarei vocês
sozinho. Essa declaração, às vezes a gente passa corrido quando a gente lê a Bíblia, né? Mas ela é maravilhosa. Ela precisa nos encher de esperança, porque depois da morte de Cristo, o Pai enviaria então uma outra pessoa no lugar de Jesus. Ainda Deus, mas uma pessoa que faria uma obra no lugar de Jesus. O verso 16 diz, né? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Em certo sentido, Jesus foi embora, realmente. Jesus foi embora. Ele ressuscitou, glória a Deus, mas ele foi embora. Porém, Deus continua atuando na nossa vida, tanto quanto atuou naquele tempo, quando Jesus estava entre nós. Deus continua agindo nas nossas vidas, e Ele enviou o Consolador, Ele enviou o Espírito Santo. Jesus chama aqui no texto como o conselheiro, né? Você deve ter notado, pelo menos na minha versão, está como conselheiro. Talvez você tenha uma outra versão, também fala de consolador, fala de ajudador, fala de auxiliador. Mas o termo no original também nos dá brecha, digamos assim, para uma outra tradução também, que seria um advogado de defesa. É como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos o seguinte: olha, eu estou enviando um que será o advogado de defesa de vocês. Isso faz todo sentido, a gente vai caminhar e eu vou explicar um pouco melhor qual que é essa ideia. Eu quero que você pense um pouco em como que funciona a relação do advogado de defesa com quem ele defende, tá? Pensa aí, um advogado de defesa que está defendendo a causa de alguém. O advogado, ele não apenas vai confortar o seu cliente, o acusado. Ele pode, inclusive, ter palavras duras para com o seu cliente. Esse outro conselheiro também age dessa forma para com a gente. Porque ele nos incomoda todo dia. Nos incomoda no bom sentido. Porque é esse conselheiro que, por exemplo, nos convence do nosso pecado. É esse conselheiro que também nos traz palavras duras, muitas vezes desnecessárias, nos falando o quanto que nós estamos distantes de Deus. Faz com que muitas vezes a gente se dê conta do quanto estamos caminhando distante de Deus. E isso é bom, porque é uma correção de rota. É um novo caminho que Ele quer nos apontar. E esse conselheiro nos faz lembrar, esse segundo conselheiro, nos faz lembrar do primeiro, que foi Cristo. Nos lembra do nosso primeiro advogado, que foi cravado na cruz. E talvez você fale assim: mas qual que é a relação, pastor? O que afinal, por exemplo, tem de valor o que Cristo fez na cruz por mim e por você? Ora, Jesus morre na cruz por causa do nosso pecado, e por causa disso eu e você, nós somos perdoados por Deus. Mas, quando Jesus nomeia o Espírito Santo como um novo Consolador, ou como o nosso advogado de defesa, a gente começa a entender melhor outras passagens. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz o seguinte: olha, pois todos nós, presta atenção, continua pensando nessa relação entre o advogado de defesa e o seu cliente, tá? Aquele que transgrediu, digamos assim. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então a imagem aqui é de tribunal, ok? Um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, ou seja, nesta vida, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, existe sim um padrão que precisa ser seguido. Existe sim um padrão divino.
Existe sim um padrão adequado que nós precisamos viver. Só que a grande questão é que nós temos sérios problemas para seguir esse padrão. Nós não conseguimos seguir esse padrão de santidade que Deus, Ele não sugere que a gente siga, Ele exige que a gente siga. Porque Deus não faz, Ele não se faz cúmplice do nosso pecado. Então, entende-se que existe sim um padrão a ser seguido. A questão é que nós temos sério problema com isso. E existe sim um tribunal em que nós vamos ser julgados conforme as nossas obras, sendo boas ou más, é o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, a gente acabou de ler. E que esperança há então nisso, se a gente sabe que a gente não cumpre esse padrão divino? Já que ninguém vive a essa altura, aliás, malemar a gente vive à altura dos padrões morais desse mundo. Quer um exemplo de padrão moral desse mundo? A gente fala assim, olha, quem que nunca falou isso, né? Olha, faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. A gente fala ou não fala isso? Não fala? Fala, você já deve ter falado isso, ou já ouviu isso. Quem aqui faz exatamente para o outro o que gostaria que fosse feito para você? Seja sincero com você. Nós temos sérias dificuldades para cumprir o padrão moral desse mundo. Quanto mais seríamos capazes de cumprir o padrão moral divino, que é perfeito, que é santo. Percebe? Tudo parece estar contra nós. A lei de Deus, aliás, pesa contra nós. É por isso que o nosso relacionamento com Deus não é reestabelecido por causa da nossa justiça e por causa das nossas obras. Senão, acabou-se. Jesus ia falar para nós assim no dia do julgamento, falar assim, eu não conheço vocês. Deu para entender? Era mais ou menos isso que era a noção que você tinha? É o que eu creio. Me parece que me dá essa possibilidade aqui, que eu creio que é real. Então, qual é o principal papel de Jesus, segundo Ele mesmo disse? Definitivamente não é ser um exemplo de comportamento moral. Jesus não é simplesmente um exemplo. Ah, Jesus é o meu modelo, Jesus é o meu exemplo. Esquece. Ele também é isso, mas ele não é somente isso. Não tenha o teu relacionamento com Jesus apenas como alguém que você deve se espelhar para se comportar exatamente como ele se comportou, porque esquece. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Jesus definitivamente também não é apenas um conselheiro amoroso, digamos assim, aquele que vem, nos consola quando a gente está sofrendo, aí a gente se agarra em Deus, a gente chora. Ele nos consola, sim, ele nos conforta, mas definitivamente ele não é apenas isso. Agora eu quero que você retome a imagem do advogado de defesa e do que o advogado de defesa faz. Se você for acusado, por exemplo, de um crime e você tiver que comparecer no tribunal, então imagina, você cometeu um crime, você vai ter que prestar contas no tribunal. O que o seu advogado de defesa representará para você? A gente tem advogado aqui, o Alexandre, né, Alexandre? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. O que o advogado de defesa faz pela pessoa que está sendo acusada num julgamento? No tribunal, irmãos, diante do juiz, o advogado de defesa é como se fosse você mesmo. É ou não é isso? É isso, Alexandre? É isso. Então, num tribunal onde você está sendo acusado, se eu for acusado de algo e eu contratar um advogado, esse meu advogado, no julgamento, ele me representa. É como se, o que ele falar é como se eu estivesse dito. Talvez eu nem fale, mas ele vai falar por mim, esse advogado. Você está acompanhando o raciocínio comigo? Então, se numa causa contra mim, se o meu advogado perder a causa, significa que eu perdi a causa. É isso? Mas e se o meu advogado ganhar a causa? Significa o quê?
que eu também venci. Porque Ele venceu a minha causa. É nesse sentido que Jesus está dizendo aqui como o nosso advogado de defesa. Quem nos defende diante de Deus, digamos assim, diante de todo o nosso pecado e as acusações que recaem sobre nós, muitas vezes por causa da nossa omissão, por exemplo, ou dos nossos maus atos. Quem defende a nossa causa é o Consolador, é o Espírito Santo, é Ele quem nos convence, Jesus Cristo também. Talvez agora, e fazendo sintonia com outras passagens bíblicas que eu creio que nos ajudam a entender, talvez a gente entenda melhor, por exemplo, 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Entende? Existe um padrão sim que a gente precisa cumprir. Olha, e eu te falo, esforce-se ao máximo para cumprir esse padrão, porque Deus se agrada. Se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso que está escrito lá em 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sendo você e eu culpados pela lei divina, do que vocês acham que a gente vai precisar naquele tribunal no dia que Cristo voltar para nos buscar? Será que a gente vai precisar de alguém que seja só um bom exemplo para nós? Será que nós vamos precisar de alguém que simplesmente nos traga novo ânimo? Será que a gente vai precisar de alguém que simplesmente aponte aonde nós temos errado, infringindo a lei? Sim, a gente vai precisar disso também. Só que eu e você, nós vamos precisar de tudo isso, mas nada disso será o principal. Você não precisará só de um bom advogado. Você vai precisar de um advogado perfeito. Como diz ali em 1 João, né? Cristo Jesus, o justo, que comparece no nosso lugar diante de Deus. E como diz o verso 17, nesse capítulo 14 de João, né? E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês, aqui falando de mim e de você, o conhecem, pois Ele vive com vocês e está em vocês. Então, e novamente, irmãos, qual vem a ser o papel principal de Jesus Cristo? Ele é o nosso primeiro advogado. Ele é o único em condições de interceder por nós diante de Deus. Perceba a grandiosidade do que Cristo fez na cruz por mim e por você. Você se dá conta disso? Jesus é o único capaz de dizer, por exemplo, para Deus, algo parecido com isso aqui. Olha, Pai, está vendo esse aqui? Está vendo esse rapaz aqui chamado Márcio? Ele pecou, viu? E ele merece a condenação, sim. Ele merece a morte eterna. Ele merece o julgamento do Senhor mesmo. Só que tem uma coisa. Acontece que eu já paguei o preço. No lugar dele. Ele pagou. Eu paguei o preço que seria cobrado dele. Eu paguei no lugar dele. O preço já foi pago. E se o Senhor Deus fosse cobrar dele de novo, seria como se fosse cobrado duas vezes por uma mesma coisa. No caso aqui é a nossa salvação. Então o preço já foi pago. Cristo já nos reconciliou com Deus. E aqui não confunda, não significa então que a gente pode viver do jeito que a gente queira, ou que não existe um padrão divino. Existe sim.
E esforce-se até o último fio de cabelo para que você cumpra isso na tua vida. Porém, quem nos reconcilia com Deus é Jesus. Confia nisso. Lembra daquelas balanças antigas? Eu até tentei conseguir uma para de repente colocar aqui, eu não consegui. Mas sabe aquela balança que ela é uma haste assim, tem um prato de cada lado? Imagina isso aí, tá? Aí você imagina de um lado você, e do outro lado tudo aquilo que você faz de errado, contrário à vontade de Deus, e aquilo vai entrando ali. É quando a gente descumpre a lei de Deus, sabe? Aquilo vai pesando contra você, vai pesando contra você. Porque a lei fala assim, ó, coloca Deus em primeiro lugar. E muitas vezes o que a gente faz? A gente não coloca Deus em primeiro lugar. A lei de Deus fala assim, olha, ame o próximo como a si mesmo. E muitas vezes o que a gente faz? A gente não ama o próximo como a nós mesmos. E a balança vai pesando. A lei de Deus fala o seguinte, olha, ame o próximo como você gostaria de ser amado. E a gente não faz isso, e a balança vai pesando contra nós. E a lei de Deus vai se acumulando e pesando contra eu e contra você. E qual que é a consequência da gente querer se relacionar com Deus desse jeito? É que a gente vai perdendo a esperança. Porque a gente vai perceber que a gente não dá conta. Você então é obrigado a passar a vida obtendo méritos. E a gente acha no final que a gente vai se relacionar com Deus cumprindo 100% a lei dele, e a gente não consegue. Em outras palavras, a lei de Deus se volta contra nós. Será a nossa condenação. Você pode procurar na Bíblia, que tem textos que falam exatamente disso. Porque a lei de Deus aponta o tempo todo na direção da nossa condenação. Assim, a nossa relação com ela e Deus será de medo. A gente vai ter medo de quem? De Deus. A gente vai ter o quê? Frustração, por causa da forma que a gente não consegue se relacionar com Deus. Mas tem uma boa notícia em tudo isso aqui. Claro que tem, é o Evangelho. Quando você então deposita a sua fé em Jesus, quando você diz de todo o coração, olha assim, Pai, eu te peço que o Senhor me aceite por causa do que Cristo fez na cruz. É dessa forma que você se aproxima de Deus? Sim, Deus me aceita, porque eu sou pequenino demais, e eu sou falho demais, e eu tenho me omitido diante de muitas coisas que o Senhor quer que eu faça. Porém, Deus, ainda assim eu te peço perdão e me aceita, porque eu estou pedindo isso porque Cristo já pagou o preço por mim na cruz. Por isso, quando João fala, então, o texto que a gente leu, né, em 1 João, fala desse advogado, desse intercessor, e fala que só ele é justo. Isso é porque quando Deus olha para você e para mim, Ele enxerga Cristo. Quando a gente está diante do tribunal de Deus, e Deus está nos julgando, Ele vai julgar a Cristo. Porque o sangue de Cristo foi derramado por mim e por você. E se é com Cristo, a vitória já é garantida. Nós já temos a salvação garantida. Ou como Paulo diz aqui, olha só como que isso faz, isso abraça com outros textos, né? Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, fala assim, olha, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Eu fui crucificado com Cristo, Paulo falando dele. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se nós não entendemos que Jesus foi o nosso primeiro advogado, a gente não vai entender o que o nosso segundo advogado fez, que é o Espírito Santo. Esse foi o problema ali daqueles discípulos que estavam ali celebrando a última ceia com Jesus. Homens que após 3 anos de caminhada com Jesus, ainda assim não entenderam o que estava acontecendo. Aí eu quero te perguntar, você tem noção do que está acontecendo na tua vida nesse exato momento, de acordo com aquilo que Deus quer que você faça?
Porque se você se diz cristão, além de você ter sido salvo por Deus, além de você ter se reconciliado com Deus, você tem sim uma missão a ser cumprida. Aí você fala assim, tá bom, mas Jesus está lá com Deus. Pois bem, mas Ele continua conosco na pessoa do Espírito Santo. Lembra o que Jesus falou ali no verso 26 do texto que a gente leu? Olha, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, e enviou, né? Em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Pois bem, a gente só lembra de Deus e que nós temos algo a cumprir como missão de Deus, porque o Espírito Santo continua nos ensinando dia após dia, cumprindo exatamente o que Jesus diz aqui. Ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deus continua transformando o nosso coração, nos fazendo lembrar que nós temos uma missão como povo de Deus. E aqui eu quero fechar tudo isso com uma conclusão, sabe? Quero te deixar uma pergunta. Como que está a nossa vida diante da certeza de que Jesus, Ele intercede por nós diante de Deus e de que Ele não nos deixou só? Será que a gente se dá conta disso? Aí você fala assim, pastor, sim, eu tenho essa percepção, eu creio sim que eu não estou sozinho, que Deus me acompanha nas minhas lutas, que Deus me acompanha nas minhas alegrias, eu creio que Deus está moldando a minha vida, que Ele está me ensinando. Então eu quero te dizer mais uma coisa também. Então eu quero te dizer que Deus está te enviando no mundo, para o mundo, para que Ele seja conhecido, para que aquilo que Ele fez na cruz pelo seu povo seja conhecido. E você faz isso conhecido quando você se relaciona com Deus, quando você ampara e ama o próximo, quando você se mantém compromissado e fiel em conhecer os caminhos de Deus para você. Ah, pastor, mas tem pandemia, tem quarentena, tem limitação física, tem idade, tem condição financeira, tem muito tempo para cumprir outros compromissos. Isso tudo é justificativa. A gente precisa entender e procurar se dedicar à obra que Deus tem para nós. E lembre-se, aqui não estou falando de obra dentro da igreja, também. Se você precisa amparar alguém, vá lá e ampare alguém. Se você precisa socorrer alguém, vá lá e socorra alguém. Se você precisa ser ajudador em algo, se você precisa rever algum conceito na tua vida, reveja. Pensa numa rua escura. Você está numa rua escura, sabe? Você não está enxergando nada na tua frente. De repente, acende uma luz. E você olha e você vê uma escultura, uma estátua assim, sabe? A nossa função, nesse mundo que está em trevas, nesse mundo que vive um beco escuro, não é ser como uma escultura que quer aparecer para que todos vejam. A nossa função como povo de Deus é agir como o holofote. Porque a hora que você olha, você nem presta atenção que tinha um holofote ali, porém ele faz conhecida a escultura. Conosco também é assim, a gente não é para aparecer, mas é através da nossa vida que Deus faz-se conhecido para o mundo. Percebe? E é para Deus ser conhecido através da nossa vida, através da nossa expressão de fé, de amor, de compromisso pelo próximo. Ah, pastor, mas eu tenho errado tanto, eu tenho me omitido tanto. Pois bem, graças a Deus que nós temos um advogado que intercede por nós. O Espírito Santo continua nos incomodando no bom sentido, né? E nos lembrando, olha, você tem uma missão. E eu creio que em muito sentido a gente está cumprindo essa missão sim, mas a gente precisa rever algumas coisas. Porque a gente falha, né? Mas Deus certamente tem nos ensinado, tem nos transformado, e eu creio que sim,
para a glória dele, muitas pessoas ainda se achegarão a Deus devido à obra que Deus faz na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus te abençoe nessa semana que inicia, que Deus seja conhecido através daquilo que você faz, que você pensa, e que tudo isso no final seja para a honra e glória de Deus, para que Ele seja conhecido no meio de nós. Ele não precisa de nenhum de nós, mas Ele se agrada em fazer com que a gente participe de tudo isso que Ele está realizando. Se agrade, porque você está participando de um plano, de um projeto maravilhoso que é sustentado pelo próprio Criador dos céus e da terra, que tem cuidado de você e que tem algo muito valioso para fazer através da tua vida. E que Deus... Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado, porque de fato o Teu Consolador nos faz lembrar de que o Senhor morreu na cruz por nós, através de Cristo Jesus, o preço foi pago, Ele morreu, mas ressuscitou, a morte não foi capaz de segurar Jesus, e hoje Ele está à destra do Senhor, à direita do Senhor, intercede por nós, Ele paga o preço, e hoje nós podemos sim ter certeza da nossa salvação no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos também porque o Senhor não nos deixou só. Quando a gente fala que a gente sente a presença do Senhor, porque é real a presença do Senhor na nossa vida, pela pessoa do Espírito Santo. E sim, Deus, continua nos incomodando, para que a gente aprenda a Tua vontade e o Teu caminho. Faz dessa igreja, faz de todos aqueles que nos acompanham também na internet, que a gente possa entender e agir conforme aquilo que agrada ao Senhor. Faz, ó Deus, a gente cumprir e ser fiel com os Teus caminhos, ó Pai. Não fiel aos nossos caminhos, mas aos Teus caminhos. Que a gente se alegre em descansar no Senhor, ó Pai. E confiar os nossos dias no Senhor. Quem sabe é tirar a ansiedade, quem sabe é repensar alguns planos. Enfim, Deus nos ensina, Pai, em tudo. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.